Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, nas aulas passadas nós falamos sobre algumas medidas, né? Medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de temperatura. Então hoje a gente continua o nosso trabalho com as medidas, só que agora nós vamos falar sobre as nossas medidas de área, certinho? Então acompanha comigo. Para iniciar o nosso assunto sobre áreas de retângulos e triângulos, nós vamos relembrar o que são figuras geométricas planas. Então vejam que aqui nós vamos especificar para as áreas dos retângulos e triângulos, mas primeiro nós vamos entender o que são figuras geométricas planas. Pois bem, figuras geométricas planas são aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, ou seja, figuras de duas dimensões. O que significa ser, então, uma figura de duas dimensões? Significa ser uma figura que dá para você desenhar numa folha de papel, sem que ela salte para fora, certo? Ou seja, por exemplo, se a gente tiver um cubo, um cubo já é uma figura que não é plana, porque ela é uma figura de 3 dimensões. Ela salta para fora da nossa folha de papel. Agora, se a gente tiver um quadrado, se a gente tiver um triângulo, um retângulo, todos eles são possíveis da gente fazer o desenho na folha de papel e, portanto, a gente diz que eles são figuras planas bidimensionais, certinho? Ou seja, de 2 dimensões. Continuando aí, vamos entender melhor essas medidas de área. Bora lá! As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície dessa figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Ou quanto menor a sua figura, menor será a sua área. E aí isso aqui é bem simples, né? Ao desenhar numa folha de papel um quadrado, quanto maior for este meu quadrado, maior será a sua área, ou seja, a área da sua superfície, tá? Quanto menor eu for desenhando esse quadrado na minha folha de papel, menor será a sua área, certinho? Então, vamos lá, vamos continuar entendendo aí essas nossas medidas de área. Para calcularmos, então, a área de qualquer retângulo, nós podemos seguir o seguinte raciocínio. Vejam, então, que tem aí um quadriculado, certo, gente? Que esse retângulo está todo dividido em quadrados. E que cada quadradinho desse aqui, ele vale 1 por 1 centímetro, certo? Então, vamos seguir o raciocínio comigo. Opa! Veja que o retângulo, então, foi dividido em quadradinhos com dimensões de 1 centímetro de lado. Ao observar a figura, percebe-se que ela foi dividida em 24 quadradinhos iguais. Como é que eu sei disso? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos. A área é a medida da superfície. Então, podemos dizer que 24 quadrados de 1 centímetro de lado correspondem à área do retângulo apresentado acima, que vai ter, então, uma área de 24 centímetros quadrados. Por quê? Porque eu peguei os 24 quadradinhos e multipliquei por 1 centímetro, certo? Ou 1 ao quadrado, que é o valor da área de um quadradinho, certo? Então, temos aí 24 centímetros quadrados. Vamos observar a seguir outra situação, tá? Então, vamos analisar outra. Vejam que o mesmo quadradinho aparece aqui de 1 por 1 centímetro de lado. E nós temos 9 quadradinhos aqui na lateral, ou 9 centímetros. E 9 quadradinhos de cá também, ou 9 centímetros. Beleza, essas foram as medidas que tá dada
nessa situação? Veja então que o quadrado grande, ele foi dividido em quadradinhos também, assim como nós fizemos no retângulo. Só que agora eles medem a mesma medida, né? Na verdade, 1 centímetro de lado. Se contarmos os quadradinhos, nós temos um total de 81 quadradinhos ali naquela nossa figura. Assim, nós concluímos que a área do quadrado é de 81 centímetros quadrados. E tem outras formas da gente pensar nisso, né? Se isso aqui é um quadrado, você se lembra como é que a gente calcula a área de um quadrado? Você lembra? Se não lembra, eu vou lembrar agora. Não precisa necessariamente você quadricular o seu quadrado. Basta você lembrar que para calcular a área de qualquer quadrado, basta você fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado. Lembrando então, pessoal, que os lados de um quadrado, eles são sempre iguais. Então, para você calcular a sua área, você precisa saber apenas a medida de um de seus lados. Tá lembrando? Então, vamos continuar, que eu vou analisar aí com vocês mais alguma situação. Bora lá. Então, a gente já analisou 81 centímetros quadrados. Nesta outra situação a seguir, o quadrado foi dividido formando 2 retângulos. Então, vejam que eu tenho um retângulo aí amarelo, com quadradinhos de 1 por 1 centímetro também. E aqui embaixo eu tenho um retângulo azul, com quadrados também de 1 por 1 centímetro. Beleza, foi dividido, parte amarela um retângulo, parte azul outro retângulo. Veja então que o retângulo amarelo, ele é formado por 36 quadradinhos, e aí basta vocês contarem. Para fazer essa contagem, para facilitar, né, vocês podem fazer da seguinte forma, ó, conta as laterais, aqui tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Para você saber quantos quadradinhos que tem, então, basta você fazer 9 vezes 4, que é igual a 36, ok? Em vez de contar 1 por 1. A mesma coisa você pode fazer com o retângulo azul. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, então aqui tenho 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você faz 5 vezes 9, que é igual a 45 quadradinhos, tá bom? É outra maneira, então, da gente ver esses retângulos. E aí, como eu falei para vocês, já o nosso retângulo azul, ele vai possuir, então, aí 45 quadradinhos, logo, ele tem 45 centímetros quadrados de área. Vejam então, pessoal, que esse quadriculado, ele facilita os nossos cálculos em relação à área, né? Em vez da gente pensar qual que é a fórmula para a gente calcular determinada área de figura plana, se a gente quadricular ele, a gente consegue também descobrir a sua área apenas contando quadradinhos, ok? E esse quadradinho, ele pode não ter esse 1 centímetro de lado, tá, gente? Ele pode ter 2 centímetros de lado, 3 centímetros de lado. Vai depender do tamanho da sua figura, ok? Então, bora continuar. Agora temos mais uma situação aí para a gente analisar. Na figura a seguir, o mesmo quadrado, ele foi dividido ao meio por uma diagonal, formando então agora 2 triângulos. Então, vejam que nós temos o triângulo verde e o triângulo amarelo. Como que eu fiz 2 triângulos? Eu simplesmente passei uma diagonal cortando esse meu quadrado exatamente ao meio. Vejam que os nossos quadradinhos ainda continuam valendo 1 centímetro e que do lado de cá nós temos 9 e do lado de cá nós também temos 9 quadradinhos. Usando, então, esse mesmo raciocínio, nós podemos concluir que a área de cada triângulo vai ser, então, a metade da área do quadrado. E por que que essa relação facilita a nossa vida? Porque em vez da gente pensar, né, pessoal, qual que é a área, como é que a gente calcula
a área de um triângulo, basta a gente lembrar como é que calcula a área do quadrado. Sabendo qual que é a área do quadrado, a gente consegue descobrir a área dos dois triângulos formados por ele. Como? É só você saber qual que é a área desse quadrado e dividir ele pela metade. Ou seja, você vai dividir ele, então, por 2. Tranquilo? Então, bora lá. Então, eu vou pegar o 81, que a gente já tinha descoberto anteriormente, e vou dividir por 2, que vai dar, então, 40,5 centímetros quadrados, né? A área de cada um daqueles triângulos. Vamos, então, ver mais um exemplo, para vocês entenderem melhor. Nós temos aí agora aquela divisão em retângulos, vocês lembram? Que a gente dividiu retângulo amarelo, retângulo azul. Agora a gente vai traçar as diagonais destes retângulos aqui. Vejam agora que formou 1, 2, 3, 4 triângulos. Perfeito. Vamos analisar então. Nota-se que os dois retângulos, eles foram divididos novamente por uma diagonal, formando novos triângulos. Nessa situação, qual que vai ser então a área de cada triângulo? Vamos analisar aí comigo. No exemplo anterior, foi mostrado que as áreas dos dois retângulos, o amarelo, possuía 36 centímetros quadrados de área, e como ele foi dividido ao meio, assim como a gente fez lá no quadrado, para a gente descobrir então o valor daqueles dois triângulos que são iguais, nós vamos pegar então a sua área, que é 36, e vamos dividir por 2. 36, então, dividido por 2 é igual a 18, ou seja, a área de cada um daqueles triângulos lá do retângulo amarelo será de 18 centímetros quadrados. Agora vamos analisar o retângulo azul, que acontece a mesma coisa, tá? Como ele foi dividido por uma diagonal, que foi formando, né, os meus dois triângulos azuis, e eu sei que a área total daquele retângulo azul é 45 centímetros quadrados, para eu descobrir, então, a área de cada triângulo, eu vou dividir pela metade. Eu vou pegar, então, 45 e vou dividir por 2. 45 dividido por 2, então, será igual a 22,5 centímetros quadrados. Logo, cada triângulo de cor azul vai valer 22,5 centímetros quadrados de área. Mas, professora, por que a gente fez essas relações? Que é para vocês entenderem, por exemplo, quando o professor de matemática ou professora, né, explica para você quais são as fórmulas dos cálculos de área. Não precisa necessariamente você decorar essas fórmulas ou decorar todas essas fórmulas. Basta você lembrar que você consegue dividir as suas figuras, né? Por exemplo, um quadrado. Um quadrado você pode dividir em 2 retângulos. Um retângulo você pode dividir em 2 triângulos. Um quadrado você pode dividir em 2 triângulos também. E assim você pode ir completando essas figuras para você conseguir então descobrir como calcular as suas áreas. Ou seja, preciso decorar todas as fórmulas de áreas? Não preciso. Por exemplo, se você já souber como é que calcula a área de um quadrado, que é lado vezes lado ou lado ao quadrado, e descobrir como é que calcula a área de um retângulo, que é base vezes altura, você já consegue descobrir a partir daí a área do triângulo. Então, você já não precisa decorar a sua fórmula. Você consegue tirar, então, a área do triângulo a partir ou da área do quadrado ou da área do retângulo. Tranquilo? Compreenderam? Então, colocando aí no nosso slide final, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!